Falar sobre missiologia, tá certo? Matéria fundamental, que a gente está tratando do grande propósito da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente pensar sobre a igreja, e aí claro, nós temos muitas matérias, né, que nos fazem pensar, refletir sobre a importância, o valor, o significado teológico, o papel da igreja. Mas a matéria de missiologia nos coloca diante do grande propósito da igreja, tá? Missiologia, falando de uma superestrutura, uma estrutura macro, e método de evangelismo, falando sobre uma estrutura micro, onde você tem qual é o sentido, tá certo? Qual é o propósito da igreja de Jesus Cristo na terra hoje. A igreja, em algumas visões deturpadas, a igreja tem se transformado num clube, a igreja tem se transformado numa associação de cavalheiros e damas, tem se transformado aí, muitas das vezes, num local de entretenimento, mas quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente vê qual é o propósito da igreja. A gente vê a ordem, não é um pedido, é uma ordem da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos aí Cristo fundando a igreja em si mesmo, tá certo? E capacitando a igreja para isso, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, tá ok? E ele dando também a garantia da sua presença no nosso meio, na nossa ação, na nossa atuação. Quando estamos agindo em obediência a ele, temos a presença maravilhosa dele junto conosco, né? Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então você tem o revestimento de poder da parte do Senhor Jesus Cristo, você tem a capacitação do Espírito Santo por meio dos dons que nos são dados, tá ok? Inclusive, por que operar milagres? Por que operar curas? Por que expulsar demônios? Tá? Por que operar maravilhas? Senão para que o nome de Cristo seja glorificado e as pessoas sejam impactadas e tenham então o coração aberto para o Evangelho. Quando a gente começa a entender que este é o propósito, a gente começa a entender também porque em muitas situações algumas manifestações desaparecem por causa às vezes da perda de propósito, porque você não está enquadrado no grande plano e propósito de Deus, que é missão. Então, se a igreja como um todo, ela primeiro é conscientizada, e a gente começa essa corrente de conscientização a partir da oportunidade de uma matéria dessa. Então, estão vocês aqui, vocês três presentes, estamos dialogando sobre isso, vocês estão sendo impactados, estão sendo incentivados, conscientizados sobre o papel da igreja. Então tudo que foge do propósito da igreja tem que ser combatido, tem que ser denunciado, para que a igreja retorne ao seu propósito, ganhar almas para o reino de Deus, criar estratégias diversas para ganhar almas, se engajar em projetos missionários. Não pode existir uma igreja que não seja uma igreja missionária, porque toda igreja nasce de uma missão. Para estar hoje aqui, este local de culto, que isso aqui que temos em volta de nós é uma construção, é um templo, no qual se reúne a igreja. A igreja nunca é uma instituição, nunca é uma placa, nunca é um CNPJ, nunca é uma edificação. Uma igreja é sempre um corpo vivo, tá certo? E a igreja, na verdade, não é constituída por quaisquer que estão afiliados no hall de membros, mas sim, dentre os que estão no hall de membros, os que fazem parte do corpo de Cristo, que tem Cristo como a sua cabeça, que estão ligados a Cristo, como ele exemplifica na analogia da videira. Toda vara que está em mim dá frutos. Então o fruto é sintoma de que você está ligado à videira, que é Cristo. Então você faz parte do corpo. Fazendo parte do corpo, você faz parte da igreja. A igreja, qual o tamanho da igreja? Todos os salvos em todas as épocas, os que já dormem em Cristo e os que estão ainda aguardando pelo grande dia do arrebatamento. Todos nós somos um corpo, tá certo? Que, como o próprio nome eclesia nos dá a entender, o nome eclesia, tirados para fora, que era do contexto grego, na polis, onde os cidadãos gregos livres se reuniam na ágora para deliberar sobre questões importantes, né, nos debates, e aí exercerem a democracia, que era decisões por meio do voto. E aí decidia-se pelo destino
se ia sair à guerra ou não, se ia fazer pacto, paz com determinada cidade ou não, se ia praticar comércio ou não com determinadas cidades, né, e povos e nações. Então deliberava-se sobre questões importantes na Ágora, que era a praça central da cidade, exercendo ali aquilo que era a democracia, né, a vontade do povo, né, a força do povo por meio do voto, da sua decisão. Então você tem ali a eclesia, aquela reunião, tá certo? Naquele contexto, né, naquela situação em que eles estão mobilizados. Isso é a eclesia. A eclesia sempre é este corpo em movimento, tá certo? E aí nós temos a situação na qual hoje, né, a eclesia, que é representada pela Igreja de Cristo Jesus na Terra, que é todos aqueles que integram o corpo de Cristo, que estão espalhados em diversas denominações, que tem a Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a Escritura como sua regra de fé e prática, tá certo? Você tem então nesses aí, pode ser, tudo bem? Qual é o seu nome? Gabriel, tá certo. Você tem então nesses a igreja, a verdadeira igreja, e esses é que precisam entender qual é o seu propósito. Se eles perdem o seu propósito de atuação, eles perdem seu significado, eles perdem sua utilidade, tá certo? Não tem porquê, não há razão para eles existirem, não há razão para Deus agir por meio deles. Por quê? Porque perdeu seu propósito. Agora, se eles estão engajados no propósito que Deus tem para com eles, é Deus que se compromete e que garante, tá certo? E que dá todo o suporte para a sua ação. Como os apóstolos oraram no cenáculo, né? Inclusive ele se moveu, e eles pediam a Cristo o quê? Eles não pediram a Cristo que a perseguição acabasse, eles não pediram a Cristo para ficarem ricos, eles não pediram a Cristo para serem livres de qualquer tipo de ameaça. Eles sabiam que tudo isso fazia parte. No mundo tereis, mas tem de bom, porque ele venceu o mundo. Se Cristo venceu o mundo, ele é a garantia da nossa vitória. Então nós temos essa dinâmica, como Cristo também ora. A oração sacerdotal: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, mesmo em meio ao mundo, mesmo dentro desse contexto, o mundo no qual há aflições. Então eles oraram em uma só voz, num só propósito, e o lugar se moveu, e eles pediam para que Cristo operasse maravilhas, operasse milagres, enquanto eles, isso que é importante, enquanto, é uma ação continuada, tá certo? Enquanto eles pregam, enquanto eles evangelizam. E é interessante que quando a igreja foi expulsa de Jerusalém, quando os judeus de fato fecharam o cerco numa grande perseguição, perceberam todo o potencial daqueles apóstolos, mesmo depois deles terem atentado contra a vida de Jesus Cristo, mas do Senhor tendo ressuscitado, tendo sido visto por muitas testemunhas, e os apóstolos estarem operando com todo o poder e toda a ousadia, eles resolveram fechar uma grande cerco de perseguição, matando alguns, expulsando, prendendo. Os cristãos que se deslocaram de suas casas, que perderam todos os seus bens em Jerusalém, eles iam pelas cidades circunvizinhas, não murmurando, nem chorando, nem reclamando, eles iam evangelizando, eles iam pregando a palavra, por onde quer que eles passassem, de modo que eles vieram a constituir a grande comunidade de Antioquia, saindo de Jerusalém, passando por Samaria, passando ali pela Decápolis, subindo mais acima, entrando pelos territórios da Fenícia, né, que era a Fenícia, e chegando até Antioquia, constituíram ali uma grande comunidade que se tornou, fora de Jerusalém, a grande centro missionário, que é onde depois vai surgir Éfeso, vai ser também uma grande centro ali de ação do cristianismo, Roma depois, né, com o papado romano e tudo mais, Corinto, né, aquela cidade, aquela igreja, né, constituída por Paulo, que tinha muitos problemas, mas também tinha operações maravilhosas. Então você tem esse quadro que nos apresenta qual deve ser o comportamento esperado da igreja, tá certo? Qual deve ser o comportamento correto. E quando que você tem quando você se depara, se confronta com o comportamento correto? Nessa matéria, na matéria de missiologia. Matéria de missiologia, nós entendemos aí qual deve ser o propósito, o grande propósito que move a igreja numa ação. A ação da igreja não deve ser política, tá? Mesmo que os irmãos, por serem cidadãos, são pessoas políticas,
você tem um CNPJ, você tem um CPF, você paga seus impostos, você participa da polis, né, da cidade, tá ok? Então você tem uma atuação política, você tem direito a voto, você tem direito à opinião, inclusive muitos hoje têm caçado, né, o direito da opinião. Depende da opinião que você der, você pode ser preso hoje. Estamos aí próximo do estado de sítio, né? Então você tem essas situações aí na qual você, como pessoa, como indivíduo, você tem que gozar dos seus direitos políticos e obedecer às leis, mas também exercer os seus direitos. Mas a igreja, como um corpo vivo, a igreja de Cristo, não as denominações e as placas, a igreja de Cristo, em toda a terra, ela tem que se mobilizar por um propósito salvífico, salvação de todas as almas, salvação para os homossexuais, salvação para os ladrões, salvação para os assassinos, salvação para os ateus, salvação para os descrentes, incrédulos por tantos motivos, agnósticos, deístas, cientistas, filósofos. A igreja tem que se mobilizar por salvação a todos os grupos, sem se privar de nenhum deles, não defendendo bandeiras políticas nem ideológicas, para que ela possa adentrar em qualquer um desses grupos com um grande propósito da salvação das almas, independentemente dessas diferenças. A igreja não pode ser rotulada nem limitada, tá certo? Ela tem que transcender todas essas diferenças e levar Cristo. A igreja só tem um objetivo, um propósito: levar Cristo Jesus a todas as pessoas, tá ok? Então, para isso, ela tem que romper até barreiras proibitivas de leis, de países, por exemplo, que impõem proibições à lei. Deus está acima dessas leis. Por isso que você tem, nesses países comunistas, nesses países islâmicos, um grande crescimento de igrejas internas lá, mesmo igrejas que não podem pôr uma placa na frente, não pode às vezes ter um templo onde os cristãos se reúnem, mas são igreja, tá certo? Nas casas das pessoas, escondidos, dentro de lojas, dentro de diversos lugares onde eles têm que servir a Deus de forma oculta para o Estado, né, para a sociedade. Mas mesmo assim são nossos irmãos e fazem parte da igreja de Cristo. E aí nós estamos junto com eles. E aí a matéria de missiologia nos coloca nessa conexão de nós entendermos que nós não somos uma célula separada. Nós fazemos parte de um grande todo, de um grande corpo, que é integrado também por eles. Tanto que você, como um corpo, pensando como corpo, né, sendo que a cabeça é Cristo, se alguém decepar a sua orelha, até a ponta do dedo do seu pé vai sentir dor, né? Se alguém furar o seu olho, tá certo? Até o seu dedo mindinho da mão vai sentir dor. Por quê? A dor vai se irradiar por todo o corpo, porque todo o corpo tem que estar integrado. Se os meus irmãos na China sofrem e eu estou nem aí para isso, talvez eu não faça parte do corpo. Essa é a realidade, tá certo? Se eu sou apático em relação a isso, porque talvez eu não esteja integrado ao corpo. E aí eu penso estar, porque eu adotei certos trejeitos, porque eu falo de certa maneira, porque eu tenho certos comportamentos, porque eu faço postagens no Facebook, no Instagram, eu penso que eu estou integrado. Mas estar integrado ao corpo é estar também sensibilizado por aquilo que acontece ao corpo. Então, se eu não sinto nada pelos irmãos que são queimados vivos na Nigéria, a igreja que foi cercada, os irmãos foram queimados vivos na Nigéria, o ISIS que enfileirou cristãos e os decapitou, tá certo, diante de uma câmera, e eu acho que isso não significa nada, não muda nada no meu café com leite, é porque na verdade, meu querido, me perdoe, você está morto. Você precisa aceitar Jesus de novo, você precisa se integrar ao corpo de Cristo e você precisa se conscientizar do nosso papel, da nossa missão, tá certo, que nós fazemos parte. Amor às almas, né? Exatamente, amor às almas, amor aos irmãos. O que ele sente, né? Exatamente. Tem muita gente hoje que é muito cego assim nesses. João apóstolo diz: como é que um hipócrita, tá certo? Como é que um falso, um mentiroso diz que ama a Deus, que não viu a Deus, porque ninguém viu, porque nenhuma carne pode ver a Deus e permanecer vivo, por causa do pecado que ainda está em nós. Nós somos pecadores redimidos, o sacrifício de Cristo é imputado a nós, nós vamos ser salvos pela graça dele, mas o pecado ainda está em nós. Então qualquer carcamano que diz que viu a Deus é um mentiroso, então ele não viu a Deus.
E aí, como é que alguém que diz que viu, como é que alguém pode dizer que ama a Deus que não viu, sendo que não ama o irmão que vê? O irmão passa a ter essa situação agora, da pandemia, da grande crise, que muitos irmãos caíram. Você sabe que o irmão está passando necessidade, o irmão está passando problemas, o irmão está enfrentando diversos tipos de desafios, e você não sente nenhuma vontade de se mobilizar por isso, de juntar os irmãos, fazer um levantamento, levar uma ajuda, tá certo? Perguntar se o irmão precisa que leve ao hospital, precisa que ajude em alguma coisa. Agora, se não acontece nada dentro de você, pessoa que diante de tragédias e calamidades não sente nada, são cadáveres. Então, se tiver um cadáver por aqui, você pode fazer festa, ele não vai dançar. Pode ter um lamento, ele não vai chorar. Por quê? Ele é um cadáver, ele está morto. Ele perdeu sua sensibilidade, está desconectado desse mundo. Assim, tem muitos crentes que estão se conectando ao mundo caído no pecado, ao sistema mundo, tá certo? Que jaz do maligno, e estão desconectados do mundo de Deus. Então, eles estão muito ligados ao mundo, às notícias que circulam por aqui, né? E acompanham os sites que desce o pau em um e outro. Nisso eles estão muito ligados, mas estão desconectados, tá ok? Do reino de Deus. Não tem visão de reino. Então nós temos que, olhando para essa matéria de missiologia, entender que a igreja como um todo tem um propósito, e o propósito é missão, e missão se traduz de várias maneiras. A missão é tanto você entregar um folheto para uma pessoa, tá certo? Para que ela, através daquela literatura, ela tenha a oportunidade de buscar, aceitar a Cristo como seu Salvador e ter a sua vida transformada, como também missão é se preocupar com os irmãos domésticos da fé. Missão também é se preocupar com a salvação da sua família. Missão também é você pensar quais estratégias a igreja pode desenvolver para ter um papel mais atuante na sociedade na qual ela está inserida. O que podemos fazer como igreja, o que podemos fazer como grupo. Individualmente eu não consigo, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho recursos, mas como grupo, talvez eu não tenha tempo, mas tem outros irmãos que têm tempo disponível, pode ir até um orfanato, levar uma doação. Outros irmãos têm coisas em casa que eles podem doar, outros têm dinheiro que pode entrar com dinheiro e financiar, e a igreja como um grupo pode se mobilizar e fazer a diferença no orfanato, fazer a diferença numa escola, fazer a diferença num asilo, tá certo? Colocar um trabalho de evangelismo, uma coisa que eu me recordei agora. Muitas das vezes as pessoas, elas, devido a toda a polêmica que são ventiladas, né, as notícias tristes e ruins de escândalos que têm se multiplicado na igreja, às vezes as pessoas ficam resistentes a um evangelismo direto, tá certo? Aceitar Jesus como Salvador. Você já conhece acerca de Jesus? Posso te falar acerca de Jesus? E ela associa isso a uma imagem falsa que ela construiu acerca desse grupo, né? Então, olha, a igreja, quem são? Aqueles que tomam dinheiro dos outros, prometendo que eles vão ficar ricos, no final da conta não ficam, ou então prometem cura, a pessoa tem que depositar tanto, e aí depois não é curada, a igreja não se responsabiliza, e eles saem decepcionados, como o apóstolo Paulo Romero escreveu, decepcionados com a graça, né? Esses números alarmantes de pessoas que estão se escandalizando com esses falsos profetas, né? Esses que estão comercializando o evangelho de Cristo. Então as pessoas ficam resistentes às vezes a isso, a esse evangelismo direto. Mas se você colocar sua mente para funcionar, e o Espírito Santo de Deus é que nos ilumina, nos dá estratégia. Eu lembro até aqui de uma estratégia que nem é nova, é coisa tão antiga, que Daniel Berg usava. Daniel Berg, ele chegava na casa das pessoas, batia a palma e perguntava: tem alguém doente aí na casa que queira uma oração? Que queira que a gente faça uma oração por ele, para que Deus cure? Algumas pessoas recusavam, só que a grande maioria das pessoas aceitava de muito bom grado que entrasse. Às vezes pessoas de outras religiões, macumbeiro, né, espíritas, de outras religiões, e aceitavam a oração. Durante a oração, o Espírito Santo de Deus ia trabalhando, e ele tinha então a abertura para comunicar o Evangelho.
mas qual foi a ponte? Ele se preocupou primeiro com a pessoa. Ele se mostrou preocupado com o ser humano, tá ok? Para que este ser humano, uma vez que percebeu que alguém se importa com ele, dê também a oportunidade a esse que se importou com ele de lhe comunicar o evangelho, tá certo? Então ele abriu uma porta ali. Então muitas das vezes você colocar na porta da igreja, né? Coloque seu nome para oração, ou colocar, olha, anúncio aqui de vagas de emprego, então aí distribui lá algum panfleto, olha, tem aqui oportunidades de emprego, vamos orar para você ter uma transformação na sua vida, né? Deus abençoar, Deus tirar você da crise. Estratégia. Você, de um subterfúgio, de um outro meio, você vai conseguir atrair as pessoas positivamente, torná-las abertas, aceitando, né, mais aceitáveis para a comunicação da mensagem do evangelho. As pessoas vão dizer, eles pensaram na gente, eles se importaram com a gente, e aí criou uma ponte de comunicação. Então você tem estratégias para que a igreja possa atuar. Enquanto estou falando disso, o que eu estou abordando? Esse primeiro ponto aqui, ó, crise de consciência missionária, página 3, que vai até a página 7, tá? Leitura em casa, viu? Você está recebendo a apostila hoje, você vai levar para casa e lá você lê direitinho. Aqui é a discussão, o debate. Então a gente vai abordando esses temas, a gente vai discutindo em cima deles. Então a crise de consciência missionária que ele vai desenvolver aqui é isso aí. E aí, aproveitando essa discussão dele, inclusive eu já trouxe em outras oportunidades que eu ministrei essa matéria, e eu gosto de ressaltar isso. Algumas pessoas, não com má intenção, uma boa intenção, mas talvez não seja tão eficiente quanto elas pensam. Elas, em vez de desenvolverem, de trabalharem para desenvolver uma conscientização em relação à missão, ao tema da missão, elas acabam optando pelo que é mais fácil, que é trabalhar com a culpa. Então, quantos trabalhos de conscientização missionária você já viu o irmão ou a irmã se esforçando para tentar mobilizar as pessoas, né? E acabam trabalhando por meio da culpa. Aí entra aquela coisa, você tomou uma Coca-Cola, você comeu uma pizza, você foi no shopping, você comprou uma roupa, você comprou um relógio, tá, você fez tudo isso, quanto você gastou? Sabe que com esse valor você sustentaria um missionário por tanto tempo lá no campo. Olha, eu não digo que seja mentira, é verdade, certo? Mas quem sou eu para dizer para você que você não pode tomar essa Coca-Cola? Sendo que você trabalhou, você se esforçou, você cumpriu uma carga horária enfadonha, se cansou, aguentou impropérios, aguentou desaforos, tá? Conquistou seu dinheiro, e aí você não pode tomar Coca-Cola? Você não pode comer uma pizza? Você não pode fazer uma viagem com a sua família? Você não pode ir para Balneário Camboriú, alugar um flat, né? Não é conscientização, é um apelo já. É um apelo por meio da culpa. Só que o que acontece com a culpa? A culpa funciona, só que ela é ineficiente, porque a culpa é o seguinte, a pessoa que foi atingida por aquela mensagem e se sente culpada, ela quer a todo custo se livrar da culpa. Então, o que você vai conseguir fazer com que elas... Qual a mobilização que você vai conseguir? Vai passar uma salva, eles vão jogar lá R$1, R$2, R$5. Um que for um pouco mais consciência pesada, põe uns 10, 50. É o máximo que você consegue. E aí você conseguiu aquela arrecadação, faz o relatório e manda para a sede. Tá? Então você ficou só na culpa. Você trabalhou só com a culpa. E a pessoa, uma vez que ela entregou aquele dinheiro na salva, ela não pensa mais sobre isso. Porque ela fala, olha, fiz a minha parte, me livrei. Enquanto que se você trabalhar, é claro, é mais difícil, dá mais trabalho, demanda mais tempo, demanda mais diálogo, a apresentação de mais elementos, tá certo? Para que a pessoa ela possa entender acerca do que nós estamos falando. Mas se você trabalha com a conscientização e ela passa a ser estar consciente de que ela faz parte, ela é uma parte importante de todo esse processo, ela, em vez de tentar se livrar de uma culpa que foi implantada nela, ela vai pensar proativamente sobre o que ela pode fazer. Aí, em vez de você ter alguém que lança um dinheiro numa salva, você tem alguém, por exemplo, que vai se comprometer a orar, vai procurar saber, buscar lá na internet, portas abertas,
o que está acontecendo? Acho que tem alguém lá. Portas abertas, o que está acontecendo no campo missionário? Tá certo? Quais são os principais problemas da missão na atualidade? Que países estão perseguindo mais os cristãos? Vamos orar? Vamos jejuar? Vamos estabelecer um dia de jejum na igreja? Tá certo? Vamos contribuir? Vamos nos associar a uma agência missionária? Algum irmão manifestou interesse, tá certo, em trabalhar com missões? Vamos apoiá-lo? Vamos enviá-lo para um centro preparatório? Vamos manter uma ponte de comunicação com ele? Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que se engaja na missão, tá certo? Pai do Senhor, tudo bem? A pessoa... Ah, sim, é o Jefferson. Estava falando, se você trabalha pela conscientização, e aí há pessoas que estão lidando com essa matéria, que estão analisando esse assunto, né, de diversos âmbitos, né, diversos aspectos, vão ter mais argumentos, né, para construir, tá certo, uma explicação, um esclarecimento, a ponto de trazer conscientização. E aí as pessoas que foram conscientizadas, elas terão então uma ação proativa. Em vez de elas ficarem só esperando serem provocadas de novo, no próximo culto missionário novamente vem o irmão trazer lá, colocar culpa nas pessoas e elas tentarem se livrar disso. Elas vão ficar pensando sobre meios, maneiras, por meio das quais ela possa se engajar, ela possa se mobilizar. E aí ela vai saber que é importante o evangelismo que ela faz como indivíduo, tá certo? No bairro, o evangelismo que ela faz como indivíduo, na sua faculdade, né? No hospital, né? Lá, está frequentando o hospital, está indo atrás de um parente, tem pessoas ali necessitadas, que estão com o coração aberto, pessoas que se você trombasse elas na rua, elas talvez seriam até agressivas ou arrogantes com você, mas elas estão quebradas ali, estão quebrantadas, e o coração aberto, esperando uma mensagem. Talvez você é a pessoa que terá essa oportunidade, tá? E aí um presbítero não vai ter, o pastor não vai ter, o líder de evangelismo da igreja talvez não terá, e você terá. E você, se estiver conscientizado disso, né, se você estiver engajado nisso, você vai buscar meios, com a sua linguagem, da sua maneira, com as suas limitações. O Espírito Santo de Deus é que vai dar os argumentos certos. Muitas das vezes, um argumento teológico, colocado em determinadas situações, ele cria mais debate e conflito do que soluções. Porque às vezes o que aquela pessoa ela precisa não é alguém que aponte falhas da sua fé, do seu credo, da sua religião, tá certo? Que debata com ela e que tente destruir seus argumentos. Ela precisa de alguém que demonstre na sua própria vida quem é Jesus Cristo, o que é ser salvo, o que é servir a Deus. E aí quando aquela pessoa encontra você, tá certo? E você demonstra, deixa muito claro para ela acerca dessa verdade da salvação da pessoa bendita de Jesus Cristo, é exatamente o que a pessoa nunca tinha visto, com o que ela nunca tinha se deparado. E contra esses fatos não há argumento. O fato é você, o fato é a salvação de Cristo na sua vida. E aí é você que terá essa rica oportunidade. Aí, se a igreja como um todo está mobilizada, nós temos então uma igreja multiplicadora. Em vez de ser só um grupo, aí outra situação, né, que a culpa promove. Elege um grupo, coloca um líder e aí o grupo se vira. Aí o grupo de pessoas que trabalham também a semana toda se reúne lá algum dia e faz lá o seu esforço, que é louvável, é maravilhoso. Mas em vez de ser só um grupo e os outros abandonando, tá certo, o tema para eles, a importância, o compromisso, né, deixando para eles, se livrando, as pessoas também pensando, tendo ideias, tá? Refletindo sobre o assunto, querendo saber mais, querendo se envolver mais e querendo pensar um meio de poder participar, de poder fazer a contribuição dela, a parte dela, da maneira que seja. E aí você tem a chamada crise de consciência missionária. Essa crise de consciência missionária é você ser confrontado sobre qual é o propósito da igreja e você então começar a se preocupar com isso. Isso passar a fazer parte, você ter uma crise mesmo, no sentido de que você agora sabe, olha, Deus espera isso de mim, Jesus Cristo espera isso de mim.
capacitou, tá certo? Criou todos os meios, porque a salvação foi garantida em Cristo. É isso que é interessante. Nós não somos enviados para convencer pessoas, nós somos enviados para informá-las. Exatamente. Então nós somos agentes informadores da salvação. A salvação foi construída. Cristo é o autor e o consumador. Isso que é interessante. Se Cristo fosse só o autor, já seria muito importante. Cristo, olha, no céu ele planejou a salvação é assim. Aí ele vem e entrega o manual. Está aqui, ó, passo a passo. Você vai fazer assim, 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 assim. Mas ele não é apenas o autor, ele é o autor e o consumador. Ele criou o plano e ele consumou o plano em si mesmo. Na cruz ele disse, está consumado. Quando ele disse está consumado, disse, eis aqui, o plano salvífico está todo pronto, concluído. Agora, este plano salvífico que foi aplicado sobre vocês são salvos em mim, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vocês são agentes comunicadores da salvação. Várias pessoas comunicam, olha, sabia que existe um Salvador que garantiu para você, tá certo? Salvação, transformação de vida, libertação, cura de pecados, tá certo? Perdão de pecados, cura de enfermidades, libertação de cadeias demoníacas. Existe um Salvador, chama-se Jesus Cristo. É Ele que opera tudo isso, é Ele que faz tudo isso. Então nós somos agentes comunicadores, tá certo? Não temos que ser enviados, não somos enviados para tentar convencer as pessoas sobre isso, sobre aquilo, não. Nós comunicamos a elas acerca do Evangelho. Se você comunicar às pessoas acerca do Evangelho, das boas novas, diante de Deus você cumpriu sua missão. Diante de Deus você cumpriu aquilo que o Senhor havia designado para você. Definição e conceito, conforme ele vai abordar aqui, ó. Definição e conceito na página 8. Ele vai dizer o seguinte: missionário, tá? Ele diz que está relacionado ao termo apostelo, tá? E apostelo de apóstolo, e apóstolo como enviado, tá? Então, as pessoas que hoje buscam o título de apóstolo, tá? Para colocar num emblema, numa carteirinha, para se destacarem ministerialmente a partir de um título apostólico, elas, muitas das vezes, em muitos casos, você vê desvios, você vê desvio de finalidade, tá? Principalmente porque, quando você analisa o Evangelho de modo geral, você percebe na estrutura da igreja, pastores como líderes daquela igreja local, presbíteros que são colocados com uma liderança local, tá certo? Auxiliando aqui. Dentre os presbíteros, um é destacado como líder deles e é colocado então como pastor. Os presbíteros como seus auxiliares na ministração, no ensino. Os diáconos, tá? Auxiliando aí a esse ministério de ensino através de um ministério prático, administrando as mesas, como foi colocado na fundação mesmo do seu cargo em Atos dos Apóstolos, tá? E aí você tem toda uma gama, né, de cristãos que estão sendo geridos aí por esta estrutura hierárquica, né? Qual é o papel do apóstolo dentro dessa estrutura? O papel do apóstolo nunca está restrito a uma congregação. O apóstolo é sempre aquele que está engajado, imbuído numa missão. Ele, por exemplo, veja o comportamento de Paulo em relação a Tito e a Timóteo. Paulo foi para Creta, tá? Que é uma ilha, né, no mar Egeu, tá? Uma grande ilha, uma grande cultura milenar. Paulo foi para Creta, começou o trabalho. Então começou a evangelizar aqui, ali e tal, e fundou a primeira comunidade de cristãos ali. Então você tem agora uma pequena igreja ali. O que é que Paulo faz? Ele passa para Tito a autoridade sobre essa igreja, para constituir presbíteros, tá? Para administrar, para gerir, para zelar pela doutrina ali, e para ir de cidade em cidade daquela ilha, estabelecendo outras igrejas, estabelecendo outras lideranças locais. Por que Paulo faz isso? Porque ele vai partir dali para outro lugar. Ali já está estabelecida uma igreja, não necessita mais que o apóstolo permaneça ali. O apóstolo agora vai buscar um lugar onde não há igrejas, onde não existam igrejas. Então, nesta ação, nesse desempenho que ele é um apóstolo. Ele nunca será um apóstolo estabelecido num lugar, parado num lugar onde já tem cristãos.
Aí você tem um pastor, aí você tem os presbíteros, aí você tem os diáconos, você tem os bispos, no caso, episcopos, né? Que era o supervisor de igrejas, que ia de igreja em igreja supervisionando, se está tudo certo, ok, não, tal. Então você tem esses cargos. Um apóstolo sempre se deslocará dali para estabelecer a igreja em outro lugar. Por quê? Porque é o próprio, vamos dizer assim, propósito do ser um apóstolo. Se assim ele não é, se ele não trabalha dessa maneira, ele não é um apóstolo, então. Exatamente. Então, ele não pode carregar o título de apóstolo sem o exercício do apostolado. Ok? Então você tem a situação do colégio apostólico, que é uma coisa, que eram aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo, que receberam dele o evangelho, que tem autoridade canônica, tá? Esses terminaram com João. E Paulo só faz parte do grupo do colégio apostólico porque, como ele mesmo diz, recebeu o seu evangelho diretamente de Cristo. Então foi Jesus Cristo que se manifestou para ele e lhe comunicou as verdades do evangelho e lhe deu essa autoridade canônica. Mas essa autoridade canônica encerra com o apóstolo João. É muito interessante que João coloca no Apocalipse: todo aquele que acrescentar qualquer coisa ao livro dessa profecia, será acrescentado sobre ele as pragas. E todo aquele que tirar, será tirado o seu nome do livro da vida. Não é à toa que essa fala de João está em Apocalipse. Isso deixa muito claro que ali encerra o cânon. Ali fechou o cânon. Então não existem apóstolos com autoridade canônica. Não existe apóstolos que possam guiar a igreja, orientar a igreja por meio de novas revelações, por meio de nova unção, por meio de revelações proféticas. Como você tem certas igrejas aí que são guiadas por profetas. Isso não é o Novo Testamento não dá respaldo a isso. Os profetas estão auxiliando, tá certo? Ao governo da igreja, que é exercido por pastores e presbíteros. Tá ok? Então, quando ele fala de apostelo aqui, o apostelo é o missionário. O apostelo é a pessoa que se desloca para levar o evangelho e estabelecer a igreja onde ela não tem, onde ela não existe. Este é o apóstolo, tá? O apóstolo é o exercício do apostolado e nunca um título. Então, os caras que se autodenominam apóstolo na atualidade estão fora do propósito do apóstolo. Estão fora da finalidade. É igual tipo o Valdomiro, igual o pastor mesmo, não é criticando nem nada aí. Sim. Mas o Valdomiro, o Samuel Ferreira lá, que pegou como bispo, e o outro apóstolo, parece que não sabe o que significa, querendo ser diferenciado, né? O que acontece ali é a questão de você querer, por meio da apropriação do título apóstolo, se colocar um nível acima de outras lideranças religiosas. Por exemplo, seria um apóstolo, ele é mais que um pastor. Ele é um apóstolo, ele é mais que um bispo. Seria um apóstolo, ele é mais, sabe? Então é uma questão, Agora é pessoal, né? exatamente, de querer trazer para si certa autoridade. E a partir desse movimento da terceira onda, tá certo? Do neopentecostalismo, você tem alguns entendendo que a missão integral inclui, inclusive, atribuir-se essa autoridade a apóstolo, para com isso ter essa autoridade sobre a igreja, de modo a poder trazer até coisas novas, que você possa agregar ao cânon. Então alguns que se intitularam apóstolos tinham esse propósito. Inclusive tem um lá na região norte, que ele se diz o pai apóstolo. Se chama, diz a si mesmo que ele é o pai apóstolo. E ele está querendo até atribuir a si mesmo outros níveis hierárquicos aí, com esse propósito, de dizer que ele é uma liderança extraordinária da igreja, tá certo? Que as palavras dele são praticamente cânon, né? São coisas assim que, uma revelação direta de Deus, inquestionável, tá certo? Que ninguém pode atentar contra ela, escrutinar, analisar. Por quê? Porque é a partir de uma autoridade apostólica. Então é nesse sentido que eles querem trazer para si o termo de apóstolo, mas claro, fora do objetivo, fora do propósito. Outros conceitos de missão, e aí ele vai trazer aqui
quero trabalhar com alguns textos bíblicos que eu selecionei para isso, que a gente vai fundamentar em cima deles. Ó, quando ele fala aqui, ó, outros conselhos de missão, eu quero passar para vocês o texto de Efésios 4, tá? Efésios 4, 11 e 12, que diz, ó: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tá ok? Então, ele fala aqui sobre diversos missiólogos, se fossem perguntados acerca disso, dariam outras definições. Mas quando olhamos para a definição que importa, que é a da Sagrada Escritura, você vê Paulo, através dessa carta que escreveu a Éfeso, né, aos irmãos aos Efésios, né, ele trazendo a estrutura. Então, olha, o que o Senhor Jesus Cristo designou, o que o Senhor Jesus Cristo estruturou como meios pelos quais a igreja opera, meios pelos quais a igreja trabalha. E aí ele veio trazendo aqui, exatamente, Timóteo, que era o seu auxiliar. Então ele fala, ó, deu apóstolos, tá? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou alguns colocam pastores mestres, né? Pastores doutores. Para o quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. Então, cada um destes operando dentro do seu propósito, e o propósito do apostelo é um propósito missionário, conseguirão fazer com que o reino de Deus se expanda, conseguirão fazer com que as fronteiras se alarguem, e a igreja seja levada a todos os lugares, e o reino de Deus seja comunicado, tá? Então é isso que ele está colocando aqui para nós. Se nós começarmos a pegar isso aqui e interpretar do jeito que a gente quiser, a gente vai causar uma perda de sentido, uma perda de significado. Ah, não, qualquer um é pastor. Não, qualquer um é presbítero. Qualquer um é apóstolo. Não, é apóstolo aquele que Paulo via como apóstolo e que trouxe para nós a partir dessa designação. Era separado por Deus. Exatamente, enviado para uma missão. Então, se você está exercendo o seu trabalho aqui, dentro dessa, estabelecido aqui dentro dessa congregação, você está trabalhando como pastor, você está trabalhando como presbítero, tá? Você está trabalhando, servindo a Deus no diaconato, mas não no apostolado. Você parte para a missão, fundar igrejas onde não tem, você é um apóstolo. Você de fato está levando o evangelho a lugares onde ele não era pregado. Está fundando igrejas. Você é visto por Paulo como um apóstolo. Então é isso que importa. Tá ok? Pode surgir 1000 missiólogos falando 1000 coisas. O que interessa é a Bíblia. O que interessa é a Sagrada Escritura. Tá? Então Paulo colocou esta estrutura. Foi esses que ele deu para a igreja. Deu apóstolos, que são enviados, conforme a designação do termo. Deu profetas, tá certo? Que estão auxiliando na estrutura. Paulo dá grande valor ao ministério profético, né? Na carta aos Coríntios você vê isso. Buscar principalmente o dom de profecia. Sem profecia a igreja se corrompe. Então você tem essa comunicação de Deus, a comunicação do cânon da Sagrada Escritura, tá? Que é autoritativa, e a comunicação profética, que é uma comunicação mais direta, tá certo? Orientações diretas de Deus para a igreja ou para pessoas, indivíduos, que não se constituem num cânon, mas que são orientação direta de Deus para essas pessoas, tá? Pode falar. Então, de uma forma bem direta, assim, quem é aquele que nunca foi enviado não pode ser chamado de missionário? Que de fato não se desloca para o campo missionário, ele não é um missionário de acordo com o termo, tá? Então ele está trabalhando aqui, fazendo trabalhos evangelísticos, ele está como evangelista. Aí claro, a igreja tem na designação, né, de um cargo hierárquico como evangelista, mas não especificamente o cargo, mas sim o trabalho, a função, a operação. Está evangelizando aqui, por isso que nós temos a matéria de método de evangelismo, que aí os irmãos que estão trabalhando especificamente por aqui no campo. Eu sei. Eu sei como. Agora, igual como eu aprendi assim no tempo, que missionário é aqueles que saem, vai lá igual mesmo Paulo fazia, abre uma igreja, prepara uma pessoa, um pastor, vamos colocar,
está integralmente entregue a essa tarefa. Isso, ele não faz outra aí coisa. Ele vai em outro lugar, Exatamente. abre outra, aí vai fazendo Isso aí. sempre. Isso que eu aprendi assim. Aquela igreja está pronta? Pronto, ele já sabe que ele tem que partir para estabelecer outra. Ele está no exercício do apostolado, ele é o missionário, tá? O missionário é o apóstolo. E aí nós temos essa situação. Outros conceitos, né, como a gente colocou aqui, o que interessa é a Bíblia. Seu campo de ação, aí eu trago aqui para vocês. Atos 1:8, por exemplo, ó, para falar acerca do seu campo de ação. Missões internas e externas. Atos 1:8 diz, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aí que eu quero atenção. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só a visão, né, de que Cristo estava passando para eles. E em Atos 8 também, ó, vamos para Atos 8. Atos 8, 4 a 8 diz, ó: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos, olha que coisa extraordinária. Viu, né? Ouviu Filipe. Filipe pregava o Evangelho, boas novas. E viu os sinais. Olha o contexto onde os sinais acontecem. Quando as pessoas reclamam, mas cadê os sinais? Cadê a operação de maravilhas? Cadê as coisas? Se você estiver de acordo com o propósito de Deus, e o propósito de Deus é missão, e você estiver no exercício da missão, é Deus que garante o milagre. Agora, você vai na casa das pessoas orar por elas, tá? As pessoas abrem a porta, venha, ore por nós, pela cura, ore pela libertação, tá certo? Ore para que nós tenhamos um encontro com Cristo, para que nós nos livremos desses vícios. Aí é Deus que vai garantir. Por quê? Porque você está em ação, tá? Porque você está no centro do propósito de Deus, que é missão, que é a realização do trabalho missionário. Aí é Deus que se engaja, tá certo? Fazendo a parte dele. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Filipe pregava, Deus operava milagres por meio de Filipe. O povo ouvia Filipe e via os sinais. Aí dizia, não, esse Jesus que esse homem está pregando, ele até morreu numa cruz, como a gente ficou sabendo, mas ele ressuscitou. Ele está... também o jeito que você vai também na casa. Sim, pois é, exatamente. Então você tem que ter sabedoria, você tem que ter entendimento para você não causar escândalo. Que muita gente às vezes vai, mas da maneira como eles trabalham, sem sabedoria, e muitas das vezes buscando, em vez de comunicar Cristo, passar um raio-x e analisar defeitos. E a pessoa entra apontando que você tem que tirar isso aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso. E aí você está entrando ali não como um comunicador de boas novas, mas sim como um julgador, né? Então enviaram para cá aqui um juiz. Então aí você tem que ter muita prudência em relação a isso, a como se comportar. Ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava e deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aí isso aqui eu li para fundamentar essa discussão aqui, ó. Seu campo de ação, tá? Que aí ele vai falar interno e externo. Então, quando conscientizamos, né, diferente de colocar essa questão da culpa, né? Colocar a questão da conscientização. Quando conscientizamos uma igreja do seu papel missionário, e essa igreja agora está engajada, tá certo? Nesse propósito, ela está consciente disso, ela começa então a buscar oportunidades, tá? Para cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Então, meios. Quais meios nós temos? Nós temos os meios de orar, tá? Então, estamos orando por esses propósitos, estamos sentindo, tá certo? Estamos sensibilizados por esse anseio, por essa necessidade, né? Por esses problemas relacionados à missão. Estamos contribuindo na maneira que nós podemos, né?
contribuições em dinheiro, doações, tá certo? Para grupos que se encarregam de fazer a entrega, a distribuição desses bens. E estamos, alguns, de fato, se entregando à carreira missionária. Então, existe alguns que, de fato, se entregam. Inclusive, quando o Jefferson chegou, eu até ia levantar a questão. Já pensou o que é uma pessoa se engajar no trabalho missionário? Você está aqui na cidade, essa cidade ainda oferece muitas oportunidades. Então você faz cursos, você consegue fazer curso até em casa, né? Cursos online. Você faz cursos, você consegue bons diplomas, você concorre a boas vagas de emprego, consegue uma boa remuneração, investe, compra uma casa, daqui a pouco compra uma casa no interior, está no litoral, consegue estabelecer um bom padrão de vida, com conforto, honesto, tá certo? Com tudo aquilo que você conquistou. E isso é o seu direito. Se você é inteligente, trabalha, é dedicado, é esforçado, tem a bênção de Deus na sua vida, ninguém pode te condenar. Isso é seu direito, tá? Agora, pense numa pessoa que abriu mão da possibilidade de ter tudo isso e foi para o campo missionário. A pessoa está no campo missionário integralmente dedicada a isso que ela está fazendo, que é interagir com aquelas pessoas. E aí, ele é um missionário, foi para onde? Foi para o interior do Brasil, foi para o Acre, tá? Foi para Tocantins, foi para o Amapá, está dentro do território nacional ainda, então a língua é a mesma, está debaixo da legislação do seu país, tem algumas facilidades, mas mesmo assim, ele está totalmente dedicado a esse trabalho, então ele corre risco de vida, tá? Ele está tentando estabelecer ali comunicação com aquelas pessoas, ele não tem garantias, nenhum de nós podemos dar garantias de que ele não seja agredido, de que a sua família não seja agredida, de que ele passe por diversas situações vexatórias, de humilhação. Então ele tem que vencer obstáculos, e aí ele vai se dedicar totalmente a isso. Então, logo, sua carreira ele deixa, sua escolaridade às vezes poderia ter avançado mais, não conseguiu, se dedicou ali a fazer o curso preparatório, foi, tá? Está estagnado, sua carreira, sua formação, tá? Às vezes, questão de relacionamento também vai correr certos riscos, porque a família sente, né, o embate, às vezes a não aceitação da comunidade, a não aceitação da igreja, que eles esperavam suporte ali no local, não recebem bem, tem todos esses riscos. E aí, quem está disposto? Aí não é a falta de contato com Deus na oração, porque vai sem direção? Olha, eu sei que alguns são devido a isso, mas nem todos, Existem grandes homens de Deus que podem contar testemunhos de que para conseguir uma vitória no campo missionário, tiveram primeiro que sofrer muito. Primeiro, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então você está, como Cristo disse, e é Cristo que nos coloca essa situação, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, se o missionário não tiver, no mínimo, tá certo? Uma comunhão íntima com Deus, no sentido de ter a plena consciência do seu chamado, de que de fato Deus o chamou para essa missão, e que Deus o apoia nessa missão, ele não vai ser bem sucedido, ele vai desistir, vai fracassar. Porque assim, né? Eu acho assim, quando... Aquelas barreiras. E para você conseguir romper aquelas barreiras e transformar aquele meio, que muitas das vezes você está sendo mandado para um lugar onde até muitas das lideranças locais da igreja já se corromperam, tá certo? E aí você entra ali levando o evangelho e abordando a comunidade que não está sendo mais abordada por aquelas igrejas, e você, quando faz a diferença lá, você está denunciando também a letargia, né, o comodismo daqueles líderes, que Deus teve que trazer alguém lá de fora para fazer missões ali, tá certo? Sendo que eles não se mobilizaram. E aí, claro, você vai atrair desafetos, e é onde o missionário vai ter dificuldades. Então é isso que eu quero que você se conscientize. O preço que é pago por uma família missionária. Se eu não estou disposto a isso, tá certo? A pagar um preço desse, que pelo menos eu abrace aquele que se dispôs. Eu traga para mim a responsabilidade. Falar, não, irmão, você está indo, eu vou com você. Como? Eu vou com você
tentando manter uma ponte de comunicação. Já parou para pensar o que é uma pessoa sair daqui de João 23 e ir para um lugar distante desse, longe da família dele, não tem nem familiares dele, nem familiares da esposa, tá? As pessoas do contexto da igreja dele não estão por perto, e ele está ali com a sua família, né, pregando o evangelho para as pessoas, tentando estabelecer ali uma igreja. Já parou para pensar o que essa pessoa recebeu uma ligação de uma pessoa do contexto dele, né, e procurar saber das suas necessidades, dos progressos que ele está tendo, das dificuldades que ele está tendo, ele poder relatar de primeira mão quais são as dificuldades. Olha, precisamos de Bíblias aqui. Por exemplo, eu levei, depois eu vou tentar trazer ele aqui também, um irmão do nosso setor aqui, que é muito dedicado a isso, a missões urbanas, a missões no interior, tá? E ele falou, ele passou por uma cidade da Bahia, onde o presbítero tomava conta de 2 igrejas. Ele ministrava culto todos os dias da semana, segunda e terça em uma, quarta e quinta na outra. E aí, de sexta, tinha que se apresentar na sede, para o pastor ter lá o andamento de tudo, ele passar o relatório. Então todos os dias, sempre trabalhando, sempre indo para lá e para cá, cuidar. Exatamente. E aí quando ele chegou lá para ajudar esse irmão, o que o irmão falou? Olha, a gente tem aqui de 20 crentes numa igreja, 3 têm Bíblia. Faz sentido uma coisa dessa no Brasil? Onde você tem uma conta de sazedos com Bíblia a R$5? Não faz sentido. Eu comprei 6 agora, essa semana que eu dou. Vi um vídeo de uma semana lá. Ah, meu Deus, esse vídeo eu vi também. Meu Deus do céu. As pessoas quando viram ali são os traficantes de Bíblia. Traficantes, se o governo pegar, eles são presos como traficantes de drogas. São presos às vezes prisão perpétua. Um governo maldito, um governo satânico, tá? Que está crescendo aí, está estabelecendo seus tentáculos em tudo quanto é lugar, inclusive está muito presente aqui. Então você tem uma luta que não vai ficar melhor, vai ficar cada vez pior, não vai ficar mais fácil, vai ficar cada vez mais difícil. Então a igreja tem que ser conscientizada, tá certo? De todos os riscos, de tudo aquilo que ela tem que enfrentar, senão você não vai ter igreja, não vai ter pessoas conscientes, tá certo? Dos riscos e da forma como elas têm que se posicionar na situação de hoje. Então as pessoas elas agarravam aquelas Bíblias como se fossem barras de ouro. Exatamente, beijavam. Elas, assim, às vezes as pessoas pegam uma Bíblia, fragmentam e você fica com uma folha. Aí a outra folha fica com outra pessoa, aí quando ela terminar de ler, ela troca com você, você vai ler aquela folha, depois ela lê aquela. Essa é a situação, tá? Então quando a gente olha para isso, por exemplo, missões, a gente pensa, vamos nos deslocar para o campo missionário. Então, não tenho coragem, não tenho esse chamado, não tenho essa condição. Tá, mas vamos fazer outra coisa? Vamos fazer o quê? Se associar a uma agência missionária, né? O que a gente pode fazer? Tem uma pessoa que tem uma habilidade com aprender uma língua. Já pensou em entregar 2 anos da sua vida como tradutor? Aprender uma língua que você nem vai usar, porque é de um país longe do seu. Você vai aprender aquela língua e vai traduzir a Bíblia para aquela língua? Tem que incentivar isso, tem que ventilar isso. A Assembleia de Deus, quantos tradutores de Bíblia tem na Assembleia de Deus? Vamos pegar uma sala lá no Belém, capacitar uns irmãos, numa língua tribal, lá no leste asiático. Ele vai aprender toda a estrutura gramatical dessa língua, ele vai traduzir a Bíblia para ela, vamos produzir essas Bíblias na CPAD e mandar para os missionários lá. E aí? Isso só vai começar se tiverem pessoas engajadas, pensando nisso, dando ideias, estabelecendo projeto. Aí um não tem o dinheiro, mas tem a vontade. Aí junta com o que tem o dinheiro, mas não tem a disposição. Fala, você quer fazer? Eu financio. Vamos juntar tantas pessoas e ajudar você. Só quer fazer se receberem também. Eu sei, mas aí também. Por exemplo, a pessoa vai passar um dia inteiro estudando uma língua e traduzindo Bíblia. Ela tem que ser sustentada. Ela precisa comer. Ela precisa pagar aluguel, precisa pagar água e luz, senão cortam, né? Então tudo isso cabe uma conscientização. É onde missão começa com conscientização. Começa com pessoas que estão mobilizadas. Por quê? Quando as pessoas estão mobilizadas, em vez de sentir culpa e tentar se livrar da culpa, elas vão começar a ter ideias. E no que elas tiverem ideias, elas querem ver as ideias acontecerem. E para acontecer, vai começar a apertar as lideranças.
que nós estamos fazendo? Tá certo? Por que a gente não faz isso? Por que não é feito? Ah, por causa disso, daquilo. Não. Então precisa do quê? É dinheiro? Vamos juntar. Quem é que vai contribuir? Você não vai para o campo missionário, você não consegue fazer um evangelismo porque você trabalha todos os dias da semana. Vamos ajudar então financeiramente? Você ajuda e o outro tem a disposição, ele vai. Pronto, aí a gente se mobilizou, meu irmão. A igreja está operante, a igreja está fazendo, tá ok?